1 João, capítulo de número 2. O versículo que nós vamos ler é o versículo de número 14. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diz me espera. Vai deixar que eu espero a senhora, fica tranquilo. Tem minha garrafa de água aqui atrás, eu acho. A garrafa, melhor. Obrigado. Glória a Deus. Achou? Amém. 1 João, capítulo de número 2. E nós vamos ler o versículo de número 14. E está escrito assim: Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Eu vou ler mais uma vez a parte B. Jovens, eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Você crê que esta é a palavra de Deus? Você crê de verdade nisso? Você crê que Deus vai falar ao teu coração? Então eu vou reler novamente, somente a parte B do versículo. E você que crê, repita após mim em bom som e alta voz, o mais alto que você puder. Diga assim: eu vos escrevi. Não, diga com força, diga com autoridade. Diga: eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Aplauda glorificando o nome do Senhor Jesus por esta palavra. Isso, mas aplauda mesmo entregando o seu melhor a Ele. Para ficar melhor, aplauda glorificando, exaltando e engrandecendo ao nome do Senhor. Pai querido, Deus amado e todo-poderoso, a Tua palavra será agora ministrada. Quem sou eu, quem é o homem para que diga alguma coisa? É necessário que o Senhor cresça e que eu diminua. Retira de nosso meio toda barreira, todo bloqueio, todo obstáculo, e nesta noite envia a Tua palavra com poder e autoridade, e que a Tua palavra ela vá e produza o resultado para qual estará sendo enviada, em nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus. Podem tomar o teu assento? Glória. Quem nesta noite veio aqui para ouvir Deus a falar e não o homem falar? Erga sua mão aí. Glória a Deus. Então tudo que você vai ouvir nesta noite não é aquilo que o João quer te falar, é aquilo que Deus quer falar ao teu coração. E independente da forma a qual você tenha entrado por essas portas, tenha uma certeza que você não vai sair da mesma forma que entrou. O versículo de número 14 de 1 João, o apóstolo João, inspirado por Deus, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreveu as seguintes palavras: eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós. E a palavra de Deus estando em nós, ele disse que nós vencemos o maligno. Então o que nos dá poder para vencer o maligno é o quê? É a palavra de Deus. A palavra de Deus nos faz fortes. Você pode olhar para esse jovem que está do seu lado e com autoridade dizer para ele que assim: você é forte? Desse jeito aí nem eu acreditei, tá jururu, meio para baixo. Fala com autoridade: você é forte, você consegue, você é capaz. Deus te trouxe aqui nesta noite para falar justamente isso no seu coração, que você é forte sim, você consegue sim, você é capaz, porque Deus está contigo. E eu não estou nessa noite aqui para inflamar o teu ego. Essa mensagem não é uma mensagem egocêntrica. Eu não vou colocar com você como centro do mundo, não. Mas você precisa entender que você tem valor. Sabe por quê? O inimigo nos dias atuais, ele tem feito de tudo na nossa sociedade. Ele tem trabalhado de uma forma pesada, entregando o seu melhor para fazer de nossa geração, para fazer de nós jovens pessoas fracas. E você pode observar que nunca se viu uma geração na atualidade tão doente como a nossa. Uma geração onde existem pessoas deprimidas, com diversos complexos. A pessoa já não se ama mais, a pessoa não se dá mais o devido valor, e ela se encontra deprimida. Você conhece alguém que é assim? Que não acredita em si mesmo? Você conhece alguém assim? Eu conheço.
Alguém que vive naquela síndrome de que ninguém se importa com ela, de que ninguém a ama, de que ninguém cuida, a pessoa só se sente sozinho. Ela se olha no espelho e não se agrada daquilo que está vendo. Mas você sabe por que isso acontece nos dias de hoje? Porque o inimigo ele conseguiu desconstruir da mente das pessoas aquilo que Deus disse ao nosso respeito. Porque o que Deus diz ao nosso respeito? Que Ele te ama, que você tem valor, que você é importante. Ele fez um sacrifício por nós incalculável, que foi derramar todo o seu sangue na cruz do Calvário. Você acha que se você não fosse importante e não tivesse valor, Ele teria se entregado por mim e por você? É claro que não. E não por você ser uma pessoa, alguém tão importante para Deus, Ele fez o maior sacrifício da humanidade, nunca existiu e nem vai existir como o sacrifício de Jesus. Então o inimigo ele faz o quê? Ele quer desconstruir da sua mente aquilo que Deus já pensou e disse ao seu respeito. Fala para esse jovem que está do seu lado, tome cuidado, porque o inimigo vai tentar tirar de você tudo aquilo que Deus te entregou. Você sabe quais são os pensamentos de Deus para a sua vida? Quem aqui sabe quais são os pensamentos de Deus para a sua vida? Não sabe não? Você está na dúvida? Vou te mostrar. Abre comigo em Jeremias 29:11. Te mostrar quais são os pensamentos de Deus para a sua vida. Jeremias, capítulo de número 29, versículo de número 11. Guarde esta palavra no seu coração. Já até grifa na sua Bíblia aí, anota no celular esse versículo, para você nunca mais esquecer quais são os pensamentos de Deus para a sua vida. Jeremias 29:11 diz assim, esse é o próprio Deus que está falando: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Esses são os pensamentos de Deus para a sua vida. São pensamentos de paz e não de mal, porque Ele quer te dar o fim que você espera para a sua vida. Qual é o fim que você espera para a sua vida? Qual é o lugar que você deseja alcançar na sua área profissional, na sua vida familiar, na sua vida ministerial, na sua vida espiritual? Qual é o último estágio que você deseja chegar e que você fala, pô, se eu chegar naquela posição, é o ápice da minha vida. Se eu chegar naquele lugar de destaque, eu já estou feliz, já estou alegre, porque eu cheguei aonde eu queria. Qual é o lugar que você deseja chegar? É esse lugar que Deus quer para a sua vida. Porque é esse o pensamento que Ele tem para você. É pensamentos de paz e não de mal. É pensamentos de bem para nos dar o fim que nós esperamos. Então o inimigo ele quer desconstruir, é isso aqui da sua mente. Ele quer desconstruir, é isso aqui de você. Ele quer dizer que você não é capaz. Ele quer dizer que você não consegue. Ele quer dizer que você não é amado. Ele quer dizer que você não é importante. Ele quer dizer que ninguém te ama. Ele quer dizer o contrário de tudo aquilo que Deus disse a teu respeito. Só que por muitas das vezes, infelizmente, nós damos ouvidos à voz do inimigo, mesmo sabendo que o inimigo ele é pai da... Se você sabe que ele é o pai da mentira, está dando ouvido para ele por quê? Está acreditando na balela do inimigo por quê? Se você já sabe que o diabo, que o inimigo é pai da mentira, está dando ouvido e importância para o que ele está falando por quê? Quem diz que você não é amado é o diabo. Quem diz que você vai morrer na depressão, vai morrer com ansiedade, vai morrer com seus complexos é o inimigo. Então não dê ouvido à voz do inimigo, porque ele quer desconstruir da sua mente quais são os pensamentos de Deus, de bem e de paz. Ele quer tirar isso de você, ele quer tirar o seu valor. E quando o inimigo consegue desconstruir da minha e da sua vida o que Deus diz a nosso respeito, duas coisas importantes muito acontecem. A primeira dela é, anote aí se você puder. Quando o inimigo consegue desconstruir o que Deus pensa a meu respeito, a primeira coisa que acontece é, eu deixo de acreditar em Deus. Quando o inimigo tira de mim aquilo que Deus me deu, a minha confiança em Deus, ela se acaba. Você pode observar, quando você dá mais ouvido à voz do inimigo, quando você dá mais ouvido a conselhos que não vêm de Deus, o que acontece com a sua fé? Ela vai lá para baixo, ela vai de ladeira abaixo.
Então, quando o inimigo desconstrói o que Deus pensa de mim, eu deixo de acreditar em Deus. E segundo, se você estiver anotando, eu deixo de acreditar em mim mesmo. João, mas eu tenho que confiar em Deus, porque a minha força vem do Senhor. Sim, a sua força vem do Senhor. Mas se você não acreditar no seu potencial, na sua capacidade, quem vai acreditar por você? Você precisa acreditar em si mesmo. Você precisa confiar naquilo que Deus te deu. Se Ele te chamou para uma função, se Ele te chamou para um propósito, é porque Ele te escolheu. A palavra diz que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E continua dizendo, Ele escolheu os que não são para aniquilar os que são. Então observe que Deus, Ele não pega somente os que já são capacitados. Dizem por aí que Deus não escolhe os capacitados. Ele escolhe sim. Se o capacitado estiver na direção e na vontade de Deus, o capacitado vai ser escolhido. Mas se você também estiver no caminho do Senhor e não se sentir capacitado, é Ele que vai te capacitar. Então, João, não estou preparado para tal função, não estou preparado para fazer a obra de Deus. Fica tranquilo, porque Deus, Ele te escolheu da forma que você é. E se Ele te escolheu, é Ele que vai te capacitar. O Senhor está contigo. A nossa força vem de Deus. Então você precisa acreditar nisso, acreditar que você é uma pessoa forte e ter fé, confiança em Deus de que você é capaz e que você consegue. Fala mais uma vez para esse jovem, você é capaz, você consegue. Faz ele acreditar nessa palavra, fala, você é forte. Isso, faz, balança ele, chacoalha ele, fala, você é forte, você consegue, você é capaz. Você pode aplaudir ao Senhor por esta palavra? Porque Deus está contigo, é Ele quem te fortalece. A nossa força vem do Senhor. Se o Espírito Santo de Deus habita na sua vida, você não está sozinho. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós temos ao nosso lado um general de guerra, um general de batalha, que não nos deixa sozinho. Nós somos fortes por quê? Volta lá comigo em 1 João. Só que para você ser forte e ser uma pessoa capaz, você nunca pode se esquecer desta palavra. Você nunca pode se esquecer desses detalhes que eu vou te mostrar agora. Você é sim uma pessoa forte e capaz, só que não sozinho e não do seu jeito. 1 João, capítulo de número 2, versículo 14 diz: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. Espera aí, então a primeira coisa que ele está dizendo é que nós somos fortes. Só que é uma força condicional, observa. Ele disse que nós somos fortes. Mas qual é a condição para que nós sejamos fortes? Ele continua dizendo, a palavra de Deus está em nós. Então, nós somos fortes porque a palavra de Deus está em nós. Porque a palavra de Deus está dentro de mim, eu sou forte. Guarda isso. Você é forte porque a palavra de Deus está dentro de você. E por quê? A palavra de Deus está dentro de você, você é forte. A sua força não vem de você mesmo, a sua força vem de Deus. Só que quando eu sou forte, porque a palavra de Deus está em mim, algo muito poderoso acontece. O que é que acontece? Continua lendo no versículo. E a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Então qual é a única forma de vencer o maligno? É ter a palavra de Deus na sua vida. Sem a palavra de Deus, sendo curto e grosso objetivo, você nunca vai vencer na vida. Essa é a clara realidade. Sem a presença de Deus na sua vida, sem a palavra de Deus guardada na tábua do seu coração, sozinho você não vai conseguir. O inimigo todas as vezes vai conseguir te destruir, vai conseguir te desanimar se a palavra de Deus não estiver dentro de você. Porque quando a palavra de Deus está dentro de mim, nós vencemos o maligno. Eu quero te mostrar a prova mais clara disso. É o exemplo mais poderoso que tem, que é do Senhor Jesus. Abra comigo em Mateus capítulo de número 4. É uma passagem muito conhecida. Mateus capítulo de número 4. Isso, lá no Novo Testamento. Mateus capítulo de número 4. E o versículo que nós vamos ler é o versículo de número 1. O próprio Senhor Jesus, o próprio Cristo aqui na terra, foi conduzido pelo Espírito de Deus ao deserto. Alguém sabe por que o Espírito de Deus foi conduzido ao deserto? Foi para quê? Para quê?
para ser tentado pelo diabo. Então o próprio Deus, o próprio Espírito de Deus conduziu Jesus ao deserto para ser provado, para ser tentado pelo diabo. Versículo de número 1 do capítulo 4. Quem encontrou, diga amém. Glória a Deus. Estou indo muito rápido? Está dando para entender? Então seguimos. Mateus 4:1 diz: então foi conduzido Jesus pelo Espírito. Observe que o Espírito está em letra maiúscula. Então o Espírito de Deus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Então Jesus, ele é conduzido ao deserto. Ele havia acabado de encerrar o seu jejum, que ele estava jejuando 40 dias e 40 noites. Ele é conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. E o inimigo vai oferecer para Jesus justamente aquilo que a sua carne desejava. Ele disse: manda que essas pedras se tornem em pães. O que é que a carne de Jesus desejava? Era o quê? Era pão. Era algo para saciar a sua fome. Era algo para fortalecer a sua carne. Só que continua no versículo de número 4. Olha a forma qual Jesus venceu o inimigo. Olha como a palavra de Deus ela é poderosa. Versículo 4. E ele respondendo disse: está escrito. Está escrito aonde? Na palavra de Deus. Ele vai agora citar a palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Verso 5. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre um pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Ó, o diabo agora, ele está invertendo a palavra, observa. Se tu és o filho de Deus, lança-te aqui abaixo, porque está escrito: a seus anjos dará ordem ao teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropecem em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos, toda a glória da terra. E disse-lhe Jesus, e disse ele a Jesus: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Verso 11: então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Então qual foi a arma que Jesus usou para vencer o inimigo? Você sabe qual foi? Isso, fala mesmo, qual foi? Então você precisa da palavra de Deus para vencer. Se até Jesus, que é a própria palavra, João vai dizer que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo a qual ele fala é Jesus. Então se o próprio verbo vivo necessitou da palavra para vencer o inimigo, você acha que você não vai precisar? Você acha mesmo que você não vai precisar? Você acha mesmo que sem meditar na palavra de Deus, você vai conseguir vencer o maligno? Você acha mesmo que sem fazer o seu devocional, sem tirar um minuto para orar, sem tirar um minuto para buscar, você vai conseguir crescer espiritualmente? Se engana você de pensar dessa forma. A única forma de vencermos o maligno é através da palavra de Deus. E a nossa força, ela vai se manifestar. A força de Deus na nossa vida vai nos fazer crescer, vai nos fazer ser pessoas corajosas, pessoas fortes, mediante a nossa postura nos momentos difíceis. Então são os momentos difíceis da sua vida que vai revelar se você é uma pessoa forte ou se você é uma pessoa fraca. E reflita agora, quais são as suas posturas, qual é a sua conduta, o que você faz quando a dificuldade, o dia mau, ele bate na sua porta? O que você faz quando a crise de ansiedade, ela quer tomar conta de você e habitar no seu coração? O que você faz quando falam uma palavra negativa ao seu respeito? O que você faz quando o inimigo vem te confrontar?
Você se torna uma pessoa forte mediante a sua atitude no momento difícil. João, isso é mentira, eu vou te provar na Bíblia. Provérbios 24, abra comigo lá. Provérbios, capítulo de número 24. Provérbios, capítulo de número 24, abra comigo. Nossa, eu gosto de falar e mostrar que está escrito, para você não falar que é coisa da minha cabeça. Eu disse que era Deus que queria falar, não eu. Provérbios 24, 10. Olha que o sábio Salomão, o homem mais sábio da palavra de Deus depois de Jesus, é claro, mas o homem mais sábio da palavra de Deus disse, 24, 10. Quem encontrou, diga amém. Olha o que ele disse, é uma palavra forte, está preparado para ouvir? Se te mostrares frouxo, no dia da angústia a tua força será pequena. Então o homem mais sábio da palavra de Deus, o homem a qual pegou para ser referência de sabedoria, e é o homem que é sabedoria para nós nos dias de hoje, é um exemplo de sabedoria. Ele disse, se você se mostrar frouxo, no dia da angústia sua força será pequena. Então foi como eu já disse, a minha postura diante aos meus momentos difíceis vai revelar se eu sou uma pessoa forte, se eu sou uma pessoa fraca. Pergunta para esse jovem que está do seu lado, como você tem se comportado diante da luta? Pergunta para ele, o que você faz quando você está triste? Ah, João, quando eu estou triste eu sento e choro, porque eu não sei mais o que fazer. Ah, João, quando eu estou triste eu saio brigando, eu saio discutindo, eu saio xingando a minha mãe, eu saio xingando meu pai, eu já não quero mais ficar em casa, eu não quero saber de nada. Quando não é da forma que eu quero desistir, eu quero abandonar tudo, porque assim, desistir você acha que é mais fácil. Ah, é mais fácil desistir. Ah, João, eu não consegui aquilo que eu queria, eu vou parar, eu quero morrer, eu quero tirar a minha própria vida, eu não aguento mais, eu não tenho valor mesmo, eu não me amo, ninguém me quer, ninguém me entende, ninguém me ouve. É isso que você faz? Então, ainda que sendo uma palavra dura, eu sinto lhe dizer que se você todas as vezes se comportar dessa forma, você vai ser uma pessoa fraca. Eu disse que não seria uma palavra egocêntrica que vai inflamar o seu ego. Primeiro eu comecei falando, você é forte, você consegue, você é capaz, mas tem uma condição. Se mediante a dificuldade você se entregar, você vai ser uma pessoa fraca para o resto da sua vida. Sendo claro e direto. A luta veio, você precisa falar, eu não consigo sozinho, o Senhor me ajuda. Ainda que está difícil, eu vou enfrentar, eu vou conseguir, porque eu posso, eu consigo, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, a minha força vem de Deus. Está sofrendo, está doendo, está machucando, está doloroso, está me deixando triste, mas você não precisa parar, você tem que continuar aquilo que Deus te chamou para fazer. Você não pode, mediante da luta, se entregar, baixar a guarda, não. Já viu um lutador de UFC lutando? Já viu alguma luta de UFC? Estão lá, fight, estão brigando feio, ó. O pau tá torando, a briga tá ferrenha lá, ó. Só que o cara pode estar todo machucado, todo ensanguentado, a testa do cara tá aberta, tá um buraco desse tamanho, mas ele tá lá como? Com a guarda levantada. Por quê? Ele sabe que se ele abaixar a guarda, o que acontece? Ele é derrotado. É o quê? Nocaute. Então ainda que ele está ali, ó, recebendo, ó, do lado direito veio um soco, bum, do lado esquerdo veio outro, bum, aí veio da frente aquele bicão ali, aí o Léo da outra vez brincando comigo, veio, me enforcou, me deu uma banda, e a vida seguiu. Até hoje ele fala disso. Então ele está recebendo golpe de todos os lados, ele está tomando uma surra ali, mas ele está como? Firme. Porque ele sabe que ele não pode abaixar a guarda em nenhum momento. Porque quando ele abaixar a guarda, o que acontece? O adversário vai vencer a luta. Então ainda que esteja sofrendo, está machucando, está sangrando, está chorando, eu não aguento mais, não abaixe a sua guarda. Porque se você abaixar a guarda, o inimigo vai prevalecer. E você não foi chamado para ser uma pessoa fraca, frouxo, não. Deus te chamou para ser forte. Porque a palavra de Deus habita na sua vida. Então não abaixe a sua guarda, não.
porque Deus está contigo. Se você está passando por um momento, por uma fase difícil, é porque Deus quer te fazer mais forte. Guarda essa frase no seu coração. Aquilo que não te confronta não vai te fazer crescer. Você precisa ser confrontado. Você precisa ouvir aquilo que você não quer. Você precisa ser repreendido. Você precisa ser aconselhado para quê? Para ser confrontado, para você ter esse crescimento. Porque se você não for confrontado, me perdoe, você não vai crescer. Então o que Deus faz? Ele nos permite passar por um momento de luta. Ele nos permite passar por um momento de dificuldade, para te fazer um jovem mais do que vencedor. Porque a palavra de Deus está na tua vida. Então tudo é permissão de Deus. Você pode aplaudir ao nome do Senhor se quiser. Então Deus permite. Lembra que eu falei? O Espírito de Deus conduziu Jesus para o deserto. Por quê? Ele queria aperfeiçoar a força de Deus, de Jesus. Ele queria fazer Jesus ser mais forte ainda. Que Jesus tinha que mostrar para nós, ele tinha que ser o maior exemplo de que a palavra que nos faz vencer. Então é por isso que o Espírito de Deus conduziu Jesus, para nos deixar esse exemplo para o dia de hoje. Então, para eu ter crescimento, para você crescer, você vai ser confrontado. Pergunta para esse jovem: está preparado para ser confrontado? Está preparado para ouvir o que não quer? Está preparado para ouvir o que não te agrada? Tem que estar preparado. Se você quer ser vencedor, quer ser alguém na vida, quer estar em um lugar de destaque, quer crescer de uma forma absurda, você vai ser confrontado. Pergunta para o Léo, quantas vezes ele foi confrontado lá no quartel, na escola da Marinha? Pergunta para ele, ele vai te falar. Quantas vezes ele não foi confrontado? Porque ele foi confrontado e hoje tornou a ele uma pessoa mais forte. Tudo foi amadurecimento. Era o que? Era um momento de preparo. Deus queria fazer ele crescer, Deus queria fazer ele desenvolver. Na nossa vida espiritual, a gente toma pancada do inimigo todos os dias. Mas aí a gente aprende a bater também. A gente aprende a usar a arma de Deus. A gente aprende a usar a arma de Deus. Quando a gente aprende a usar essa arma, o inimigo é derrotado. Então Deus quer nos fazer crescer todos os dias e a todo momento. Abra comigo em 2 Coríntios, capítulo de número 12. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12. Vou beber uma água rapidinho. Glória a Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12 e o verso de número 9. Diz assim: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas. Paulo está dizendo, para que em mim habite o poder de Cristo. Verso 10, pelo que eu sinto prazer. Sinto prazer aonde? Nas fraquezas. Então Paulo está dizendo, eu sinto prazer quando eu estou fraco. Eu me alegro quando eu estou sofrendo. Eu me alegro quando estou sendo confrontado. Você vai entender o porquê. Pelo que sinto poder nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades. Ele está falando, eu me alegro por isso. Eu me alegro por sofrer a perseguição. Eu me alegro por estar angustiado. Por quê? Por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, sou forte. É por isso que ele se alegra na dificuldade. É por isso que ele se alegra quando ele está sofrendo. É por isso que ele se alegra quando ele está sendo injuriado, porque ele sabe que quando ele está fraco, ele é forte. E existe uma revelação aqui muito forte nesse detalhe em estar fraco. Ele diz, eu estou fraco, mas sou forte. Como pode uma pessoa estar fraca e ser forte? Como pode? Me explica aí. Alguém sabe? Como pode isso? A pessoa está fraca, mas ele é forte? Não é algo contraditório? Não é algo controverso? A força e a fraqueza não é o inverso? Ele está falando, quando eu estou fraco, eu sou forte. Mas você vai entender o porquê. A palavra estou
uma aula de português. Não sou bom em português não, mas vou mostrar para vocês. A palavra estou, que é do verbo estar, nesta passagem, nesse versículo, ela está sendo conjugada no presente do indicativo. Anota aí, ó, tô dando uma aula aí. Que isso, falei até bonito agora. A palavra estou, do verbo estar, ela está sendo conjugada no presente do indicativo. E ela indica um estado momentâneo. Então ele está falando, quando eu estou fraco, se eu estou, eu não sou. Ele disse que é forte e que não é fraco. Ele está fraco. Então ele está dizendo, ainda que por um momento eu esteja fraco, porque o teu momento ele não te define, o teu momento não decreta quem você é, o teu momento ele não compromete a tua história, o teu momento não é o seu fim, o teu momento é passageiro. Você precisa entender isso, que o seu momento não é o seu fim, o seu momento não vai te matar, o seu momento não vai te fazer perder o que Deus te deu, o seu momento não vai acabar com a sua vida. Ele disse, eu sou forte. Por quê? O momento ele é passageiro. Ele sabe que ainda que por um momento ele esteja fraco, aí é que ele começa a se alegrar. Espera aí, eu estou fraco, mas eu me lembrei que a palavra de Deus me chamou para ser um jovem forte. Então, quando ainda que eu esteja fraco, é aí que eu sou forte. Sabe por quê? Ainda que ele esteja fraco, mas sabe que ele é forte? Porque para você reconhecer as suas fraquezas, você tem que ser alguém muito forte. Que não é qualquer pessoa que reconhece as suas fraquezas, não. Então, a pessoa que consegue reconhecer as suas fraquezas, ela se torna uma pessoa forte, porque ela abre mão do seu orgulho, ela acaba com todo o seu ego, com toda a sua prepotência, com toda a sua arrogância, e reconhece, se eu dar essa brecha para o diabo, ele vai acabar com a minha vida. Então eu sei que esse ambiente eu não posso frequentar mais, porque ali está a minha fraqueza. Com aquela amizade ali, posso andar mais não, que ele oferece aquilo que a minha carne deseja. E aquele relacionamento ali, tô fora, porque eu reconheço que aquele relacionamento vai me oferecer aquilo que Deus não tem para minha vida, e o que a minha carne deseja é o pecado. Então eu sei que eu não posso frequentar certos ambientes, porque eu reconheço as minhas fraquezas. Só que quando você não reconhece as suas fraquezas, você vai ficar batendo a cabeça, frequentando aonde não tem que frequentar, andando com quem não tem que andar e se relacionando com quem não tem que se relacionar. Por quê? É orgulhoso, é alguém egocêntrico, prepotente e arrogante. Ai, João, que palavra dura é, mas você tem que ouvir isso nesta noite. Que até quando você vai ficar quebrando a sua cabeça, sofrendo. Um dia eu estou bem, no outro dia eu estou mal. Um dia eu estou alegre, outro dia eu estou triste. Por quê? Você está frequentando onde não tem que frequentar, está andando com quem não tem que andar, está se relacionando com quem não tem que se relacionar. Mas você só está falando de vínculo, de amizades e locais. Tá, beleza, mas você está fazendo no seu quarto o que não tem que fazer, está vendo o que não tem que assistir, está ouvindo o que não tem que ouvir, e aí? Você pode estar andando com pessoas da igreja, mas quando você entra no seu quarto, seu celular passa o que na tela? Quando você está sozinho, você faz o quê? Ninguém está te vendo, mas aqui eu posso não te ver, mas Deus está vendo todas as coisas. É por isso que Ele está te falando uma palavra reta no seu ouvido, para ver se de uma vez você entende dessa forma. É para ver se você entende, porque de diversas formas Ele tentou falar, passou a mão na sua cabeça, mandou pessoas para te aconselhar, mandou pessoas para falar contigo, só que agora chega. Você precisa entender que enquanto você não reconhecer que isso aqui vai te levar para o inferno, se você continuar fazendo o que está fazendo, você não vai para o céu, e você vai ficar sofrendo, vai se tornar uma pessoa fraca. Então abra mão daquilo que te faz ser fraco, reconhece as suas fraquezas, porque quando você reconhecer a sua fraqueza, você vai ser mais do que vencedor, porque a força de Deus vai habitar na sua vida. Aplauda mesmo o nome do Senhor aí por esta palavra. Aleluia. Então estar fraco não te faz ser fraco. O seu momento ele não define quem você é. O que vai definir quem você
você é a sua atitude mediante as lutas e mediante as dificuldades. Para provar para vocês, eu parei aqui. Não sei se você consegue enxergar. Vou até aumentar o brilho. Eu parei aqui. Olha quanta ministração ainda tinha. Eu parei aqui. Olha quanta ministração ainda tinha. Mas como eu sou obediente à voz de Deus, se coloque de pé no seu lugar. Até aqui Deus me deu. Você pode aplaudir ao nome do Senhor Jesus? Aleluia, Jesus. Tu és maravilhoso.